gente já começa repercutindo aí o projeto de lei que prevê anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, chegou a dizer que quer um julgamento imparcial sobre o caso e que a anistia não pode ser dada para todo mundo como um pacote igualitário. Já na Câmara Federal, onde o projeto está tramitando e tem inclusive um relator escolhido por lá, o deputado Rodrigo Valadão do União Brasil do Sergipe, o tema divide opiniões. A proposta ainda precisa ser votada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara antes de passar pelo plenário. A produção da Jovem Pan News entrou em contato com os 30 deputados federais da bancada paranaense para saber qual o posicionamento de cada um deles sobre esse tema. Entre os políticos procurados, 13 responderam. Vamos conferir o que cada um deles falou. O deputado Tião Medeiros, do Progressistas, é o primeiro aqui da nossa lista. Ele ressaltou que é a favor da anistia. Em relação à anistia de 8 de janeiro, é óbvio que eu sou a favor. Anistia geral, ampla e restrita, por motivos óbvios. O judiciário se excede e comete graves equívocos e ilegalidades ao condenar pessoas no atacado, sem individualização de conduta, né, com penas totalmente desproporcionais. E mais que isso, não é o judiciário, é o Supremo que os condena, atraindo uma prerrogativa de foro que não existe. Eles deveriam ter sido julgados e condenados em primeira instância, depois em segunda instância, e aí, por fim, aos tribunais superiores, chegando seus processos. Isso não aconteceu. Então, há uma supressão de instância equivocada, então há uma ilegalidade, várias ilegalidades aí, cometidas especialmente pelo senhor Alexandre de Moraes, em que argumenta que há uma tentativa de golpe que nós sabemos que não há, e por essa razão afronta a democracia. Ele força uma narrativa, coloca todo mundo nessa condenação absurda, inaceitável, e por essa razão tem que haver uma anistia ampla, geral e restrita, né? Já Tadeu Venere, do PT, tem uma posição diferente e contrária ao texto que está tramitando na Câmara. Proposta de anistia aos atos de dia 8 de janeiro, não há o menor sentido em você anistiar, primeiro porque as pessoas que vieram aqui, eu já falei várias vezes, não vieram para rezar o terço, não vieram para a novena do Perpétuo Socorro, vieram aqui para quebrar, vieram aqui porque estavam durante mais de 30 dias nos quartéis, estavam seguramente acompanhados, inclusive de forças de segurança pública, seja do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, Polícia, e vieram aqui justamente para promover condições para que houvesse um golpe de Estado no dia seguinte, ao 8 de janeiro. Isso é extremamente grave. Falar em anistia aos presos, hoje nós temos pouco mais de 50 pessoas que ainda estão detidas. E eu lembro que muitas pessoas que ainda estão detidas, foi ofertado a elas fazer um termo de ajuste aqui com o Judiciário, com o STF, fazendo o curso sobre democracia, as coisas elas recusaram. Elas preferem continuar presas. Então não há por que se falar em anistia. O deputado Luiz Nishimori, do PSD, afirmou que é a favor da anistia porque tem muitas pessoas que estão presas de forma equivocada, isso na visão dele. Segundo o deputado, é necessário rever as penas porque, por exemplo, uma condenação de 17 anos é muito pesada. O deputado Stefanes Júnior também concorda com essa visão. A gente vai ouvir o que foi que ele disse. A anistia é um projeto de lei muito importante que o Hugo Mota deve pautar logo após o Carnaval. Tem todo o meu apoio. São pessoas, em sua grande maioria, que foram se manifestar pacificamente e que agora estão condenadas a 18, 20 anos de cadeia absurdamente. Nem deveriam ser julgadas pelo Supremo, pois não tem foro privilegiado. É como aquela cabeleireira Débora, mãe de 2 crianças pequenas, que escreveu "Perdeu o mané com um batom na estátua", que no dia seguinte foi apagado. Nem assassinos são condenados a 18 anos de cadeia. Uma vergonha. Eu espero que a anistia seja aprovada. Para a deputada Carol D'Artora, do PT, o texto não pode ser aprovado pelos deputados. Os atos do 8 de janeiro não foram simples protestos, mas uma tentativa de golpe contra a democracia brasileira. Quem financiou, articulou e executou esses ataques queria reverter o resultado legítimo das eleições e instaurar um regime autoritário. A anistia aos envolvidos abriria um precedente perigoso, incentivando novas investidas golpistas no futuro. O Brasil já errou ao anistiar torturadores da ditadura, permitindo que saíssem impunes e fossem até homenageados.
Não podemos repetir esse erro. Quem atenta contra o Estado democrático de direito deve ser punido com o rigor da lei, sem privilégios e sem que se passe pano para golpista. Felipe Barros e Vermelho, ambos do PL, reforçaram que são a favor da anistia, assim como Diego Garcia, do Republicanos. Já Léo Machado, do PV, não concorda com esse posicionamento. Vamos ouvir. Um retrocesso, pois elas visam atender interesses mais privados, particulares, do que o interesse da população. O que aconteceu no dia 8 de janeiro não tem a ver com ideologia partidária, tem a ver com baderna, com bagunça e com uma situação que colocou em risco as instituições. A democracia é de todas as vertentes políticas e deve ser defendida por todos. Colocar uma anistia para quem quebrou, para quem fez baderna e para quem tinha o intuito de desrespeitar as instituições e a democracia no Brasil é um equívoco. O deputado Nelson Padovani, do União Brasil, defende a aprovação da anistia. A gente vai acompanhar o que ele disse sobre o tema. A lei da anistia para os envolvidos no dia 8/1, sou totalmente a favor da anistia. Eu acho que erraram as pessoas que quebraram, que tiveram mais a fundo, têm que responder, mas por vandalismo. Não houve uma tentativa de golpe de Estado. Houve pessoas revoltadas com uma posição do que nós estamos vendo hoje mesmo, que é um desgoverno, um governo sem uma iniciativa para o Brasil prosperar, para o Brasil crescer, muitos atos aí de mau uso do dinheiro público, e as pessoas estavam revoltadas. Então, eu acho que tem que parametrizar as penas, quem fez pouca coisa, pouca pena, quem fez mais, maior, mas esse caso de 17 anos para a senhora do WhatsApp é injusto, nós não podemos concordar com isso. Zeca Dirceu, do PT, é contrário à proposta que é apoiada pela oposição na Câmara. Ele ressaltou que o assunto não é de interesse da população. Eu não sou apenas contra a anistia dos criminosos envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro. Eu sou contra a gente já sequer discutir isso, porque a prioridade do Brasil é outra, a prioridade de cada brasileiro e brasileira é outra. Nós temos que tratar e tomar medidas para acabar com essa taxa de juros criminosa, por exemplo, praticada pelo Banco Central. A prioridade do brasileiro e da brasileira é uma luta que tem que ser travada também no Congresso para diminuir a inflação dos alimentos, produzir mais comida, arroz, feijão, batata, mandioca, fruta, verduras, aquilo que tem que chegar a preço justo na mesa do trabalhador e da trabalhadora. Então são temas impertinentes que não tem nada a ver com esse momento que vive o país. Por fim, o deputado Marco Brasil, do Progressistas, destacou que é a favor do projeto da anistia. Eu sou favorável à anistia de 8 de janeiro, porque na prática a gente tem hoje presos políticos no Brasil que devem ter o direito devido do processo legal e a ampla defesa, sem perseguições ou punições desproporcionais. E os atos do 8 de janeiro não estão amplamente esclarecidos para que seja aplicada uma punição tão severa numa parte que está sendo, ao meu ver, um julgamento político. Portanto, sou favorável à anistia e à dosimetria para eventuais penas. O deputado Toninho Vancher, do Progressistas, informou que não iria se manifestar e os demais parlamentares não retornaram o pedido que foi feito pela nossa produção. Além dos deputados, o senador Sérgio Moro, do União Brasil, também se posicionou sobre esse tema na semana passada durante uma entrevista ao vivo aqui no RIC Notícias Opinião, na última semana. A gente vai conferir o que foi que ele disse. Em relação ao 8 de janeiro, eu tenho uma posição primeiro muito clara. Aqueles manifestantes do 8 de janeiro, que invadiram os prédios, que destruíram patrimônio, aquilo não está certo. E tinha que ter uma punição. Mas tem que ser uma punição proporcional à responsabilidade. Você não pode pegar lá uma pessoa como a dona Fátima de Tubarão, uma senhora já de idade, e tascar nela 17 anos de prisão, com prisão preventiva, inclusive, por conta daqueles fatos. São pessoas que se exaltaram, fizeram algo errado, mas não pode ter um apenamento desproporcional. E tem muita gente defendendo essas sanções excessivas, não por causa da dona Fátima, não por causa da Débora do Batom, mas sim pensando na questão política. Porque não puniram lá
em 64, quem deu o golpe, agora vamos punir com rigor esses. Ou, né, pensando em 2026 na questão política, eu digo que essas pessoas merecem justiça por elas mesmas. Então pode ter sanção, sim, mas proporcional. Como não está tendo, eu tenho a posição de defender a anistia para aqueles manifestantes, para aqueles episódios. Bom, o projeto de lei pretende anistiar parte dos crimes pelos quais os presos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 estão respondendo, entre eles associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Neste caso, o que aconteceria seria o seguinte, né? Os acusados eles manteriam as suas penas, mas seriam por crimes muito mais leves. Dano qualificado, por deteriorar o patrimônio tombado, né? São penas de detenção e nem chegam, no caso, a se tornarem ali penas de prisão. Eu hoje de manhã já disse, vou repetir aqui o que penso sobre esse tema, né? Se a principal disputa política do país pudesse ser sintetizada em uma questão, seria essa, para você entender exatamente com quem é que você está conversando, né? Com ou sem anistia? Então, essa pergunta resume muito bem, e embora tenham ainda deputados que não responderam à produção da Jovem Pan, gente que diz que por enquanto não vai se manifestar sobre o tema, acho que vai sentir um pouco a temperatura da condução, né, da interpretação e também do andamento disso dentro do Congresso, será um posicionamento cobrado. Mesmo que uma tese ou outra seja derrotada, as pessoas querem saber o que pensam representantes políticos sobre o 8 de janeiro. Foi golpe ou não foi? Merece anistia ou não merece? Foi uma senhora pichando uma estátua com o batom que foi condenada a 17 anos de prisão? Existiu ali um abuso na dosimetria da pena? Então, qual é o seu posicionamento sobre isso? O isentão que está em cima do muro não vai continuar por muito tempo, até porque as pressões devem subir, inclusive, né, à medida em que a gente veja a evolução, por exemplo, do andamento do caso de Jair Bolsonaro também no Supremo Tribunal Federal. A anistia é tida hoje como uma corda de salvação para muitos envolvidos nesse caso, os denunciados que fazem parte desse processo que está em andamento lá no Supremo Tribunal Federal. É claro como água que para a direita o que existiu, né, não foi uma tentativa de golpe, ironicamente até se fala numa tentativa de golpe em prédio vazio. As pessoas estavam ali demonstrando apenas a indignação com o resultado eleitoral, com o vandalismo, com quebra-quebra, mas uma proporção muito menor do que vem sendo atribuído pelo olhar do judiciário. Já para a esquerda era sim uma defesa à volta da ditadura, um retorno a um golpe de Estado, que não pode ter uma passação de pano em relação à sua penalidade, e a justiça vem trazendo uma resposta duríssima ao que aconteceu, né? A direita, inclusive, só para eu terminar de colocar aqui a pontuação dos dois lados, chegou até a falar uma época em infiltrados da esquerda. Depois esse discurso acabou sendo um tanto quanto esquecido, digamos assim, né? Agora, há ali uma divisão sobre o tema. Eu ouso dizer que a nova Lava Jato, porque a Lava Jato também na sociedade você encontrava ali uma divisão de leituras do que representavam as ações da Lava Jato. Muita gente encontrou ali uma esperança, uma expectativa de que o Brasil fosse passar por uma limpeza de corrupção intensa. As pessoas foram à rua, fizeram o bonecão lá do pichuleco. E por outro lado, na esquerda, né, ficou muito claro que a leitura é de que a Lava Jato foi um grande conluio, um combinado entre juiz e promotor. É essa a interpretação que existe dentro da esquerda para prejudicar uma candidatura à presidência da República, né, a partir ali dessas investigações. Então é o seguinte, os dois lados têm os seus posicionamentos, né? A justiça já vem trazendo respostas de que entende que foi uma tentativa de golpe, mas o presidente da Câmara dos Deputados conversou com os dois lados da moeda, né? Ele foi lá e fez vários acordos para garantir a sua eleição, e a anistia foi um dos temas. Então, será pautada a anistia? Não será pautada a anistia? É claro que a direita pediu que esse assunto seja colocado na mesa, assim como é óbvio que a esquerda não quer que esse assunto seja colocado na mesa, né? Então agora esta conta ela vai ficar muito no colo do Hugo Mota. Como é que ele vai lidar com isso? Lógico, e que essa é uma das questões mais sensíveis quando você une ali na tua base de apoio
grupos tão diferentes como o PT e PL, por exemplo, para sintetizar aqui, mas partidos de direita, partidos de esquerda, que foi o caso, né, o que aconteceu lá para a eleição dele, que tão logo ele foi eleito, todo mundo já foi perguntar: e aí? E a anistia, vai ou não vai? E ele, por um tempo, né, foi como um sabão, depois deu uma entrevista dizendo que não considerava golpe. E, segundo informações de bastidores, né, vários veículos nacionais trouxeram que depois ele se arrependeu de ter dito um pouco isso, porque sentiu que entrou numa bola dividida sem precisar naquele momento se colocar no centro de uma polêmica, já na chegada do comando da casa. Mas uma hora ele vai ter que se deparar com isso. Aos microfones da Jovem Pan, o deputado de direita, Felipe Barros, disse que já tem uma conta, né, de que foi dada a ele uma missão por Jair Bolsonaro. Ele disse que ele é um soldado do Bolsonaro, e o Bolsonaro disse: Felipe, sua missão é garantir os votos da anistia. E quando ele estava na liderança, né, da oposição, ele explicou que se não chegou ainda a esses votos, está muito próximo de chegar aos votos, e que só está sentindo essa temperatura para que a pressão comece a chegar em cima do Hugo Mota, né? Assegurada a maioria para os votos, a direita promete sim essa pressão, assim como a esquerda não quer nem sonhar que esse assunto será pautado lá na Câmara. Existe, inegavelmente, uma guerra de narrativas no país, Rafa. Esse caso aqui eu acho que é o que melhor exemplifica isso, mas não só. Quando a gente fala sobre essa questão da anistia, você percebe ali na fala de todos os parlamentares que são de partidos da direita ou então de partidos do centrão, o mesmo discurso, né? Que é o fato de que o judiciário se excedeu, que tiveram ali condenações no atacado, não tiveram individualizações a contento, fala sobre ilegalidade, fala que, na verdade, o que aqueles manifestantes fizeram no dia 8 de janeiro foi um vandalismo e não os crimes pelos quais, de fato, eles foram condenados. Eu estava lá no dia 8 de janeiro, estava cobrindo da esplanada dos ministérios, vi toda aquela situação e realmente é muito lamentável. E é um consenso, Rafa, de que o que aconteceu em Brasília é inadmissível. Eu conversei, à época ainda, com especialistas, por exemplo, em arte, que analisaram o dano realmente ao patrimônio público. Os móveis que tinham dentro dos palácios, que tinha dentro da sede do STF, por exemplo, do Congresso, são móveis da era colonial. A gente tinha ali bens que fazem parte da história brasileira e que foram depredados por aquelas pessoas de uma forma muito inconsequente. De fato, elas estavam agindo ali no calor da emoção, com muita raiva. E cabe punição a isso? Sem dúvidas, é óbvio. O próprio Sérgio Moro, ele é claro ali na fala dele, tem que haver punição, não foi correto o que aconteceu. Agora, o que a gente precisa analisar fria e calculistamente, sem paixões políticas, é que tipo de condenação caberia a isso? Porque quando a gente olha para toda essa investigação sobre a tentativa de golpe de Estado que ocorreu no Brasil, você percebe que o 8 de janeiro, ele é o último suspiro, assim, a última tentativa desesperada daquelas pessoas que estavam ali em frente ao QG do Exército em Brasília, na expectativa de que algo fosse acontecer, de que o Bolsonaro fosse dar uma resposta, de que o Exército fosse dar uma resposta, alguma intervenção para parar o que eles acreditavam que era, né, um governo ilegítimo. E isso não aconteceu. Então, o 8 de janeiro é aquela última tentativa e foi meio que uma coisa... Apesar de ter ali aquela ajuda, né, a falta de uma preparação da segurança pública do Distrito Federal, de segurança dos prédios, mas foi meio que uma coisa espontânea daqueles manifestantes. Quando você olha para esse processo judicial, é claro que eles também não tinham parâmetros, porque nunca tantas pessoas tinham sido presas ao mesmo tempo por um mesmo crime, por uma mesma circunstância no Brasil. Então você tem um processo que não se compara a nada, né? Você não teve audiência de custódia, aquelas pessoas foram ouvidas por um juiz ali, mas tudo foi encaminhado para o STF, em tese para você ter o mesmo parâmetro, tinha que haver essa individualização, eles não conseguiram fazer isso a contento, mas é justamente você dar o exemplo de que tem que haver uma punição para o que ocorreu por meio daqueles manifestantes que é muito questionável. Quem é que está por trás? Quem financiou? Quem organizou? Se isso aqui foi o estopim de um grande plano, quem planejou de fato?
Essas eram as pessoas que deveriam receber uma condenação exemplar. E não a tia do WhatsApp, como diz muitos dos deputados. E não a cabeleireira que tem 2 filhos e que usou um batom para escrever numa estátua. Ninguém está dizendo, Rafa, nem esses parlamentares de direita, que essas pessoas não deveriam ser condenadas. O que eles estão dizendo é que elas não poderiam ser condenadas há 17 anos. Porque tem muita gente que comete crimes hediondos no país e que não recebem esse tipo de condenação. E aí eu volto porque eu acho que é o centro dessa discussão. Quando a gente pensa aqui em anistia, sim ou não. É uma discussão, na minha visão, que vai um pouco além. Você bem usou um exemplo aqui da Lava Jato, que também dividiu opiniões que tinham visões muito diversas entre os diferentes espectros políticos. Se você olha para a Lava Jato, se você olha para a Satyagraha, se você olha para qualquer outra investigação grande que ocorreu no país contra crimes de colarinho branco, principalmente, sempre há anulação. Lula é presidente novamente porque houve anulação das condenações dele. Por que sempre há anulações? Por que a justiça sempre volta atrás, mesmo quando há provas substanciais de que, de fato, aqueles políticos, aqueles agentes públicos cometeram crimes contra a nação? Porque há falhas no processo judicial. Então, o que a gente tem que cobrar aqui e o que a gente tem que estar atento é justamente na isenção desse processo, em um equilíbrio, por exemplo, nesse caso, das penas que foram dadas a essas pessoas. Será que essa mulher realmente precisaria receber 17 anos de condenação por ter escrito com um batom numa estátua? Uma estátua que sequer se perdeu, ela pôde ser restaurada, limpa, tá lá ainda. Então, essa para mim é a questão principal, a gente analisar como age o nosso judiciário e cobrar, mesmo que a gente tenha paixões, mesmo que a gente tenha um lado definido ali na história, em toda a narrativa que está se passando, mas cobrar a isenção, cobrar um processo sério, porque senão o resultado sempre vai ser esse: anistia, perdão. E aí, para que serve todo esse processo? Porque custa, gente, custa, não é um processo barato. Você ter anos e anos de análises, de documentos, até chegar a uma condenação, isso custa. Para no final das contas dar em nada. Então, é preciso olhar assim com atenção, analisar se houve ou não excesso. Eu relembro aqui, inclusive, o que disse o próprio Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. A fala dele é: quero um julgamento imparcial sobre o caso e que a anistia não seja dada a todos de forma igualitária, porque há esse entendimento de que tem que haver uma condenação, mas não a condenação que houve.